Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, conforme a gente tinha combinado, hoje eu vou demonstrar para vocês aqui um perfil do solo, né? Vou mostrar como que é a apresentação de um perfil do solo, um trabalho de perfil do solo. A gente já falou sobre o perfil do solo, a gente já falou das características morfológicas, como que são realizadas como que são avaliadas essas características morfológicas, como que elas são analisadas. E hoje, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente apresenta todo o trabalho realizado no perfil do solo, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Tá compartilhado? Sim, professor, Sim? tá. Uhum. Vamos lá. Você consegue, então, ver aqui a minha tela, tá, né? Sim. Esse aqui foi um trabalho no qual eu orientei o Jonas Alessandro Andrade, ele já formou, e o trabalho dele de TCC foi referente ao levantamento das classes de solo presente no campus da Unemat de Tangará da Serra. Então, qual foi a ideia do trabalho? É que a gente tinha muitos trabalhos em campo, aqui em Tangará da Serra, mas a gente não tinha classificação. Tá? A gente tinha uma classificação geral, mas a gente não tinha a classificação in loco dos solos aqui do campus, principalmente da área experimental. Então, a nossa ideia foi fazer o levantamento de alguns pontos no campus aqui de Tangará da Serra, e aí, a partir daí, definir esses pontos e fazer a classificação do solo. E aí, para fazer essa classificação do solo, como a gente já viu, é necessário abrir o perfil e fazer as características morfológicas, tá? Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos quais foram os pontos, tá? Na metodologia, onde foram os pontos escolhidos. Então, a gente delimitou a área do campo experimental. Então, se vocês verem aqui, dando um zoom, a gente tem aqui o campus da Unemat, as salas de aula, tá? Aqui a gente tem o CEPEDA, tá? E aqui a gente tem a área experimental, aquela área ao lado do CEPEDA, aquele campo lá atrás, tá? A parte de fruticultura, nesse ponto. Então, aqui foi a área que a gente delimitou, tá? Não apenas a área experimental que a gente fez, mas também a gente fez alguns pontos aqui próximo ali à entrada da universidade, tá? Então, a gente delimitou os pontos, tá? Cadê? Aqui a localização. Só que essa figura aqui não foi a última figura. Então, a gente coletou os pontos. Deixa eu ver aqui lá na frente onde tem. Então, foi feita a avaliação, né? A abertura do perfil do solo. Triângulo textural aqui. Então, aqui a gente fez o perfil. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perfis. Então, a gente abriu 10 perfis para poder fazer essa classificação dos solos. Tá? Então, como que a gente escolheu esse perfil? A gente escolheu assim, de forma aleatória, tá? E aí a gente tentou verificar a maior diversidade possível. Então, quando a gente tinha alguma mudança, principalmente do relevo que a gente tem nessa área, a gente via mais ou menos um ponto para ser representativo daquela área. Então, a gente abriu 10 perfis nessa área para poder fazer a classificação do solo. E aí a gente tem aqui a descrição geral, perfil 1. Nesse perfil 1, a gente fez a descrição geral, então a gente tem o nome do perfil, tem a data que foi realizada a abertura, né, a análise do perfil, tem a classificação do solo, qual foi o solo que a gente classificou, tá? Então, nesse perfil 1, que seria esse perfil aqui, ó, coloca aqui o perfil 1, lá na ponta, já no final da área experimental da Unemat, ele foi classificado como latossolo vermelho, petroplíntico, tá? Então,
era um latossolo, um solo bem altamente temperizado, apresenta coloração vermelha, e ele tem como uma característica marcante para esse latossolo vermelho a presença de petroplintita, tá? Que são concreções ferruginosas, tá? No entanto, essas concreções ferruginosas estão no formato de pedras, tá? Diferente de material de origem, tá? Não, esse aqui não seria o material de origem. Aqui tem a unidade de mapeamento, seria a sigla, que é utilizada para esse latossolo vermelho. A localização, na MT 358, quilômetro 7, Jardim Aeroporto, Tangará da Serra, aos fundos do campo experimental de fruticultura, atrás dos experimentos maracujá ao lado do milho. Essa informação aqui é para facilitar quando vocês chegam num determinado perfil. Vamos supor, vocês não conhecem o campus e falam assim, nossa, eu queria fazer alguma análise nesse perfil aqui, no perfil 01. Então, qual é a localização dele? Eu sei que é na BR, na MT 358, no quilômetro 7, então, Jardim Aeroporto, Tangará da Serra, então aqui é o campus da Unemate, tá? E aí, o campus da Unemate é grande, então você tem que dar mais referência para que seja fácil vocês encontrarem. Então, você vai chegar no campo da Unemate e vai falar assim, ó, é o fundo do campo experimental de fruticultura. Se por acaso não tiver mais o campo experimental de fruticultura, alguém vai saber onde que era esse campo experimental, e aí você tem a facilidade de chegar no local, tá? Tem a situação e declive e cobertura vegetal sob perfil. Então, aqui ele colocou que foi descrito e coletado após efetuar a abertura do perfil, ou seja, teve que fazer uma trincheira, tá? Em topo de elevação com aproximadamente 7% de declive sob pastagem. Então, nessa área, a vegetação que estava presente nesse momento era pastagem, tá? Aqui tem a elevação do ponto onde foi coletado. Então, a elevação que a gente chegou foi em torno de 441 metros. Litologia são rochas sedimentares, tá? Formação geológica, bacias sedimentares do Parecis. O período, sedimentos paleozoico, mesozoicos e cenozoicos. Material originado, que é o material que originou o solo, foi o quê? Produto de alteração do material supracitado, que seria o quê? Essas rochas sedimentares provenientes da bacia sedimentar do Parecis. Pedregosidade, não pedregosa e não rochosa. Aqui, depois eu tenho que até que colocar fazer algumas alterações, porque ele apresenta pedras no horizonte subsuperficial, tá? Então, aqui, pedregosidade, a gente poderia colocar que tem alguma coisa. Relevo local, suave e ondulado. Relevo regional, plano e suave ondulado. A erosão, não aparente. Drenagem, um perfil bem drenado. Vegetação primária dessa região seria o cerrado. Uso atual, pastagem. O clima, correspondente ao AW de classificação de Köppen, clima tropical, com inverno seco e estação chuvosa no verão. E aqui foi quem que descreveu, que foi descrito e coletado por Jonas Alessandro Andrade. Tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês lá no Manual de Descrição e Coleta do Solo no Campo, todas essas informações, como que vocês vão obter. Após isso, após a descrição geral, a gente tem a descrição morfológica do perfil, tá? Que seria o quê? Depois que foi feita a abertura do perfil, faz a limpeza, faz a separação dos horizontes, e a partir da separação dos horizontes, a gente faz as características, a avaliação das características morfológicas, tá? Aqui, se vocês verem, a gente encontrou o perfil A, que vai de 0 a 19 centímetros, o perfil AB, que vai de 19 a 33 centímetros, o horizonte BA, que vai de 33 a 46 centímetros, o horizonte BW1, de 46 a 75,
BW2 de 75 a 95 e um BWCF que vai de 95 a mais, tá? Então, a gente chegou até 95 centímetros, tá? Aqui seria de 95 a... Aqui também tem que fazer a correção, tem que colocar a... Se ele fez a avaliação desse BW aqui, ele tem que ter feito em uma determinada profundidade. Depois a gente tem que até que fazer a correção dessa profundidade, tá? Porque deveria ser de 95 a 100 ou 110 centímetros mais, porque ele continua, tá? Depois que vocês fizeram isso, vocês vão fazer as características morfológicas. Então, a primeira característica morfológica que vocês apresentam é a cor, tá? Se vocês lembrarem, no horizonte superficial, a gente faz a cor seca e úmida. No horizonte subsuperficial, a gente faz somente cor úmida. Beleza? Então, aqui em cima, a gente tem essas duas colorações em função dessa regra que a gente deve seguir. Como que vocês vão fazer? Vocês foram lá e classificaram. A cor foi qual? 5YR3/4 úmido e 5YR4/6 seco, tá? E aí vocês viram lá qual é o nome da cor correspondente a esse matiz, esse valor e a croma. E lá a gente encontrou que era Bruno escuro e Bruno forte. Beleza? Depois que vocês apresentaram a coloração, vocês vão vir para a textura, tá? Faz análise de areia, silt e argila, e após fazer essa análise de areia, silt e argila, vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar no triângulo textural. Lá no triângulo textural, para a porcentagem que foi encontrada de areia, silt e argila, foi então classificada a textura desse solo como uma textura argilosa. Tá ok? Argilosa com cascalho, tá? Esse cascalho aqui, ele é em função do quê? Da petroplintita. Lembra que eu falei que deveria ser feito a correção aqui, de quando ele colocou que não tem... Cadê? Não pedregosa e não rochosa? Por ser um latossolo, não tem rocha, mas ela tem pedra. Por quê? Essas pedras é referente ao quê? A petroplintita. Tá ok? Depois, a gente vem com a estrutura. Então, a gente tem o tamanho da estrutura e qual é o tipo de estrutura. Então, a gente tem a estrutura granular e prismática, tá? Depois da estrutura, a gente faz a avaliação da consistência seca, úmida, né? Seca, úmida e molhada. Então, a consistência seca, ela entrou como dura, ligeiramente, né? Dura. A consistência úmida, ela entrou como friável e a consistência molhada, ela entrou como ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa. Tá ok? Após a consistência, a gente vai falar sobre a transição entre os horizontes. Então, a transição ela foi plana e clara. Tá? Aqui embaixo a gente tem uma foto desse horizonte. Horizonte AP1, horizonte AP2, horizonte BA, tá? E horizonte BW1, horizonte BW2, e aqui a gente encontrou um horizonte BC. Tá ok? Na realidade, tem que fazer a correção, porque aqui não foi um horizonte BC, foi um BWCF. Mesma forma, a gente tem o perfil 2, tá? Então, você tem as mesmas informações, tá? E as mesmas descrições. Lá embaixo, a gente tem um horizonte BW2. Esse horizonte BW2, ele vai de 64 a 90 centímetros. Apresenta uma coloração vermelho-amarelo, úmida, com matiz 5YR5/8. Como
você tem um horizonte subsuperficial, você só vai fazer a avaliação da cor úmida, tá? Não se esqueçam disso. Tem uma textura franco-argila arenosa, tá? Uma estrutura prismática média, tá? A consistência macia, muito friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa, tá? Aqui faltou o quê? Faltou ele colocar a transição entre o horizonte BW2 e o horizonte BW3. Tá ok? Então aqui a gente tem o quê? Tem alguns exemplos para mostrar para vocês como que é feito essa apresentação. Tá ok? Aqui a gente tem o manual Descrição e Coleta do Solo no Campo. Nesse manual você tem todas as informações necessárias para fazer as avaliações, né? A classificação do solo, a avaliação morfológica para a classificação desse solo, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de como abrir uma trincheira, tá? As ferramentas utilizadas. Aqui essa trincheira pode ser feita numa encosta, não necessariamente precisa ser feita em uma abertura de trincheira, tá? Aqui tem as transições dos horizontes. Aqui a parte da cor. Depois que vocês encontraram a cor, vocês fazem a cor correspondente em português à cor que vocês encontraram lá na carta de cores de Munsell, tá? Lembrando que na carta de cores de Munsell a gente tem a coloração no idioma inglês. Aqui nós temos o triângulo textural, onde vocês vão entrar com a porcentagem de argila, a porcentagem de areia, a interseção entre a porcentagem de areia e a porcentagem de silt, lembrando que tem que dar tem que dar o somatório dos três de 100%, vocês vão encontrar a porcentagem de silt. Então, entra aqui nessa direção, nesse sentido, até encontrar a porcentagem de areia, que vai nessa direção e sentido, e a interseção delas vocês vão encontrar aqui porcentagem de silt, tá? Um exemplo, um solo com 50% de argila, 40% de areia e 10% de silt, nós temos uma classe textural de argila, tá ok? Se fosse 30% de argila, cadê? Deixa eu tirar isso aqui. 30% de argila, 60% de areia e 10% de silt, a gente teria já a classificação de franco-argila arenosa, tá? Então, isso aqui a gente já falou lá na aula de textura, sobre textura. Mais para frente, vamos passando. Aqui tem todas as características morfológicas, os horizontes. E aqui a gente tem aquelas informações do registro da descrição do perfil do solo, tá? Então, a gente tem aqui falando a descrição geral, tá? Eu não vou ficar falando item por item, galera, porque a gente tem tudo isso lá descrito no manual, tá? Então, você tem lá o perfil, qual o número, qual a identificação de campo desse perfil, a data, você tem a data, você tem a classificação. Em alguns perfis, vocês vão ver que essa classificação aqui, vocês vão ter duas classificações, tá? Uma classificação antiga e a classificação nova do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Isso por quê? Porque esse perfil ele foi classificado na época em que existia uma outra classificação, tá? Não é atual. Então, ele precisou ser atualizado. Então, nessa atualização é que vocês vão ter, nos perfis que foram atualizados, vocês vão ter lá duas classificações. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente para vocês vão entender mais facilmente. Aqui você tem a localização com município, estado, coordenada, tá? Aqui você tem que ser o mais preciso e completo possível, como eu já comentei com vocês, por quê? Para facilitar a localização desse perfil. Situação declive, especificar a posição do perfil no relevo, tá? Se é topo, terço superior, médio ou inferior de encosta, declive local e cobertura existente
do local onde foi feito esse perfil, tá? No caso do exemplo anterior, que eu mostrei para vocês lá no perfil 1, nós tínhamos o quê? Pastagem, tá? Vamos colocar mais aqui. Altitude, né? Em relação ao nível do mar. Litologia, descrição da rocha que constitui o substrato local do perfil. A formação geológica, que seria a especificação da unidade litogenética, a que se refere às rochas do substrato. Período, identificação do período geológico, tá? Referente à litologia. Material originário, informar sobre a natureza do material primitivo do qual o solo se formou. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para o lado, ver se tem mais alguma informação. Tem. A gente também tem como informação a pedregosidade, referente à presença de pedras, tá? Cascalhos, calhaus e matacões. A rochosidade, que vai se referir à proporção relativa de exposição de rocha, tá? Tomem bastante cuidado, porque você pode ter o solo com pedra sem ter rocha, tá? Principalmente no caso onde a gente tem aquelas concreções ferruginosas, como, por exemplo, as petroplintita. Relevo local, relevo regional. Cadê? Erosão, drenagem, tá? Qual o tipo de drenagem que vocês vão ter nessa área. Vegetação primária, refere-se à vegetação original, tá? É interessante vocês lembrarem que tem o uso atual, ou vegetação atual, e a vegetação primária. A vegetação primária é aquela que é existente na região, tá? Então, se a gente for ver, o uso atual do perfil que a gente fez a avaliação era o quê? Era pasto, pastagem. A vegetação primária já entra já como cerrado. Qual é a vegetação normalmente encontrada nessa área, tá? E aí a gente entra com o uso atual, com o clima, e no fim vocês vão colocar quem que descreveu e quem coletou esse perfil, tá? Geralmente, quando a gente faz um trabalho em grupo, aqui entra todos os integrantes do grupo. Depois vocês vão colocar o quê? A descrição morfológica, que é aquela onde você vai classificar o horizonte, vai colocar a profundidade do horizonte, a cor, a textura, a estrutura, a consistência e a transição entre os horizontes, tá? Aqui tem as características complementares, como que vocês podem fazer essa avaliação. Por exemplo, em relação à pedregosidade, as classes de pedregosidade, elas são definidas como não pedregosa, ligeiramente pedregosa, moderadamente pedregosa, pedregosa, muito pedregosa e extremamente pedregosa, tá? Então, como que eu vou saber isso? Vou lá. Quando não há ocorrência de calhaus ou matacões na superfície ou na massa de solo, ou sua ocorrência é insignificativa e não há interação, não interfere na aração do solo, ou é significante, sendo, porém, facilmente removível. Então, eu tenho o quê? Não pedregosa. Já o extremo seria o quê? Seria extremamente pedregosa. Calhaus e matacões ocupam de 50% a 90% da superfície do terreno. Áreas de preservação de flora e de fauna. Tá? Mesma coisa vocês vão fazer para rochosidade, que ela vai de extremamente rochosa, quando o afloramento de rocha ou matacões ocupam mais de 90% da superfície do terreno, ou não rochosa, quando não há ocorrência de afloramento de rocha no substrato, não há afloramento do substrato rochoso, tá ok? Ou vai ocupar menos que 2%. Relevo, vocês vão ter lá relevo plano, suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado, montanhoso
escarpado, e aqui vem falando quais são as características. Por exemplo, para um relevo plano, a superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os desníveis são muito pequenos, declividades menores que 3%. Tá ok? Forte ondulado, a declividade já vai variar entre 20% e 45%. Aqui um exemplo, né, do que seria plano, fortemente ondulado. Erosão, então, quando que vocês vão ver a erosão? Então, você tem várias classes, né, de erosão, eólica, hídrica, e aí vocês também vão classificar essa erosão, tá? Então, você tem aqui, cadê? Erosão. Forte, o solo teve mais de 75% do horizonte A, incluindo a B ou A mais E, removido na maior parte da área, tá? Ou você pode ter erosão não aparente, onde o solo nessa classe de erosão não apresenta sinais perceptíveis de erosão eólica, laminar ou em sulcos. Como eu falei para vocês, não adianta eu ficar lendo todas as classificações, tá? Porque senão a gente perderia bastante tempo. Aqui vocês conseguem observar no manual de classificação, tá? Manual de descrição e coleta do solo no campo, vocês têm todas essas informações. E é o que eu sempre falei para vocês, se vocês vão classificar um solo, vocês vão abrir um perfil do solo, vocês têm que ter esse manual em mãos, tá? Aqui mais falando da drenagem, né? Como que é um excessivamente drenado, a imperfeito mal drenado, tem todas essas classes de drenagem do perfil. Vegetação, né? Você tem vegetação lá tropical, periúmida, hidrófila, de várzea, você tem vários tipos de vegetações, então também você tem como classificar essas vegetações, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma descrição de um perfil, tá? Então, aqui a gente tem um perfil 1. Esse perfil 1, vocês forem observar aqui, ele foi feito, ou melhor, perfil 8, ele foi coletado, ele foi analisado no dia 13/8/1991. Ou seja, você já tinha uma classificação do solo diferente da que nós temos hoje, tá? Porque com o passar dos anos, houve atualização, como foi discutido lá em pedologia, quando a gente fala sobre classificação brasileira, né? Classificação ou Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Houve mudanças, houve algumas alterações. Então, em 91, o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, ele era um pouco diferente do que nós temos hoje, tá? Hoje nós temos uma classificação atualizada. Na classificação anterior, esse solo ele foi classificado como latossolo vermelho-amarelo distrófico petroplíntico, tá? A classificação de hoje, atual, ele é classificado como latossolo amarelo ácrico petroplíntico. Então, vocês viram que houve o quê? Algumas alterações, tá? A unidade de mapeamento é o LAW, tá? Então, essa unidade de mapeamento, ela serve para quê? Para vocês facilitarem na hora de identificar esse latossolo amarelo ácrico num mapa de solos, tá? Para vocês não terem que ficar escrevendo toda a nomenclatura do solo. Você simplesmente coloca uma letra ou uma sequência de letras e essa sequência de letras vocês vão ter o quê? Na legenda. Vamos lá continuar, então, na descrição geral. Esse solo, ele foi a localização dele, o município e as coordenadas na rodovia BR-457, trecho Silvânia, Leopoldo de Bulhões, 11,2 quilômetros após o trevo para Silvânia, do lado esquerdo.
Então, galera, se vocês forem ver, ó, quero fazer uma avaliação desse perfil, eu quero chegar até esse perfil. Eu vou ter que ir para a cidade de Silvânia, lá em Goiás, tá? Aqui tem as coordenadas para facilitar, né? Com o GPS a encontrar. Só que assim, eu sei que na BR-457, quando eu passar pelo trecho Silvânia-Leopoldo de Bulhões, 11,2 quilômetros após o trevo para Silvânia, do lado esquerdo. Então, isso aqui ele vai facilitar e muito para a gente chegar até esse perfil. A situação de declive e cobertura vegetal sobre o perfil. Esse perfil ele foi descrito e coletado em barranco de corte de estrada, ou seja, não foi feita uma trincheira, então aproveitou um corte de estrada, tá? Para quê? Para poder fazer a avaliação morfológica. Isso leva menos trabalho e requer menos tempo. Né? Leva menos tempo e requer menos trabalho. Por quê? É só fazer a limpeza. Vocês não precisam fazer uma trincheira, tá? A localização dele foi em topo de elevação com aproximadamente 4% de declive, tá? E nessa área estava sob vegetação que nativa, tá? Não tinha nenhuma cultura implantada. Altitude, 1.040 metros. Litologia, cobertura argilo-laterítica concrecionária sobreposta às agnais do complexo goiano. Formação geológica, cobertura detrito-laterítica terciária. Cronologia, é do terciário, tá? A idade geológica. Material originado, produto de alteração de material supracitado. Então, na maioria das vezes, eu ainda não vi nenhum caso em que o material originado não é representado por essa frase, produto de alteração do material supracitado. Seria o quê? Esse solo, né, o material que originou é o quê? O produto de alteração dessa cobertura detrito-laterítica terciária. Beleza? Pedregosidade, muito pedregosa. Rochosidade, não rochosa. Olha só que interessante. Você tem um latossolo muito pedregoso. Se ele é um latossolo altamente temperizado, ele não pode ter o quê? Rocha, senão ele não seria classificado como um latossolo. Mas ele apresenta pedras, tá? Então, essas pedras é em função do quê? Em função da petroplintita, que é uma informação importante que é até colocada aqui na classificação, tá? Ele como petroplíntico, tá ok? Em ambas as classificações. Por quê? Isso é uma característica importante a ser ressaltada, tá? Nesse solo. Vamos lá. Relevo local suave ondulado, relevo regional plano a suave ondulado, erosão moderada, drenagem, ele é bem drenado, vegetação primária, cerrado tropical subcaducifólio, uso atual, reserva de vegetação nativa, ele continua como cerrado, tá? E descrito classificação, né, de Köppen, e descrito e coletado por esses integrantes aqui. Beleza? Após isso, tem o quê? Você tem a descrição morfológica. Tá? Então, na descrição morfológica, você tem lá. Ó. Já nos primeiros centímetros, você observa o quê? CF, que é o subscrito, que vai representar a petroplintita. Então, esse primeiro horizonte, que é o ACF, você tem de 0 a 25 centímetros, a coloração úmida é bruno escuro, com matiz 7,5 YR4/2, e a cor seca também como bruno escuro, com matiz 10 YR4/3. Tá? Então, você tem uma textura franco-argilosa cascalenta, tá? Aqui você tem a estrutura moderada, pequena, média, tá? Granular, entremeada com grande quantidade de cascalho. Ele é ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, e a transição vai ser plana e clara. Beleza? Então, você tem todas as descrições para todos os horizontes presentes nesse perfil. Esse perfil ele foi analisado até uma profundidade de 260 centímetros. Tá? Esse mais aqui significa o quê? Que o horizonte ele continua. Tá? Então, ele só foi aberto até 260 centímetros. Ele só foi avaliado até 260 centímetros. Beleza, galera? Então, a gente tem aqui algumas análises.
outro perfil, né? Classificação antiga desse perfil aqui, 10, que foi feito em 14/8/91. Foi um podisólico vermelho escuro, eutrófico, tá? Argila de atividade baixa, com horizonte A moderado. Classificação nova, nitossolo vermelho eutrófico. Essa foi a classificação nova. Característica do nitossolo é o que? A presença de serosidade. Tá? Então, se você tem serosidade, significa que você tem grande chance de encontrar o quê? O nitossolo. Beleza? Então, não vale a pena a gente ficar também lendo mais uma vez, né? Já deu uma explicada para vocês. Um outro perfil, tá? Classificação câmbio solo álico, classificação atual foi em câmbio solo ápico. Aqui também tem todas as suas descrições, tanto geral quanto a morfológica. E aí, galera, tem algumas informações que a gente precisa para poder preencher, tá? Onde que vocês vão encontrar? Eu mostrei aqui, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um mapa onde vocês conseguem, ou melhor, um site onde vocês conseguem baixar, que é o site do IBGE. Tá? Então, a geologia, você consegue ter a geologia por estado. Tá? Não são todos os estados, mas alguns estados vocês conseguem. Por exemplo, aqui no Mato Grosso. É só vocês fazerem o download do mapa geológico do estado. Ele é um pouquinho pesado, tá, galera? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, que a gente tem todo o mapa geológico. E aí, vocês têm aqui, ó, todas as informações. Formação palmeral, formação intrusiva, canamã, cianitos, alcalinos e quartzo, formação arinos. Então, você tem várias informações aqui. Formação tapirapuã, basaltos, toelitos finos e grosseiros. Então, você tem vários tipos de informações aqui. Tá? Você tem aqui também qual é o período. Então, você vai lá no mapa, encontrou, por exemplo, a área que vocês estão estudando. Você vem aqui, vamos supor, isso aqui, ó, PP4CO. Aí você vai lá, PP4CO. E aí encontra aí o PP4. Cadê? PP4. PP4CO. Encontrou. Ele representa o quê? Complexo colorado. Aí qual é? Ele é de que período? Proteozoico. Como é que é? Estateriano. Tá vendo como é fácil encontrar lá a idade? E aí, galera, vocês vão procurando, tá? Só lembre que ele é um pouquinho... você tem... como tem muitas informações e a qualidade é boa, ele é um pouquinho demorado para carregar. Você tem mapas de pedologia. Então, você consegue fazer o download também dos mapas de pedologia. Você quer saber a ordem de solo, só que é um modo mais geral, tá? Que você tem, então, o mapa de solo. Espera dar uma carregada. Tá vendo? Aquela unidade, a unidade de mapeamento, aqui a gente tem um RLD típico, tá? Vamos ver se tem outro aqui, um L. Olha aqui, um LVAD, tá? O que significa isso? Latossolo, vermelho, amarelo, distrófico, tá? Então, você tem as unidades de mapeamento aqui. Deixa eu diminuir. É bem pesadinho isso. Além a parte de vegetação, então você tem toda a vegetação também, você consegue achar, tá? Como eu falei, ele é bem pesado, então tem que ter um pouquinho de paciência. E além disso, a gente também tem o CPRM, tá? Que essa parte de estudo geológico, tá? Você tem bastante informação aqui nesse site do CPRM. Então, vocês entram lá e vocês vão encontrando, tá? Várias informações a respeito da geologia, tá? Mas o site do IBGE vocês conseguem fazer
vocês conseguem fazer essa avaliação. Tá ok, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar uma parada na apresentação. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa apresentação? Eu vou dar um interromper aqui a gravação para ela não ficar muito pesada. Eu acho que tem que assistir a aula depois de novo, né, professor? Que é bastante coisinha, né? É muita